muitas falas, né, com relação a estes assuntos aí do Adebras, aquele senhor lá, o senhor SCF, né, é a sigla do nome, e com relação à passagem da sua esposa para a eternidade. Então, tem muita gente falando, e pessoas que não falam nada, ou tem pessoas que estão falando coisas, mas na verdade não estão falando com quem realmente conhece um pouco da história, né? Só um pouco da história. É importante que as pessoas tenham cuidado ao falar, ao pronunciar alguma coisa, ao julgar. Julgar não é da competência nossa, mas a fazer comentários é preciso muito cuidado. Se a pessoa não tem conhecimento, é melhor ficar quieto, né? Então, como você falou comigo aqui, eu quero aqui esclarecer algumas coisas assim. Eu vou falar aqui só a verdade e nada mais do que a verdade. E não tenho medo dessas verdades que eu vou falar, nem tenho medo das consequências que poderão vir. Pois eu também não sou um menino qualquer, não sou um moleque para falar o que não deveria. Primeiro assim, como muita gente me conhece, a minha história, eu estou com 42 anos de ministério. 63 anos de vida. Então, um velho com 63 anos de vida não vai falar besteira. E a minha trajetória é como muito... Atenção, pessoal! Estou aqui com meu amigo Tom Dimas e queremos passar um recado para você. Presta atenção. É isso aí, pessoal. A paz a todos. Eu sou o Tom Dimas Torres e é o seguinte, se hoje você precisa de uma renda extra, eu vou te ajudar, tá? Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado, porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de 320, 600 reais trabalhando em casa. Saulo, a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livre do dia. Então esse tempo livre que você tem aí, ó, na internet, você pode estar ganhando dinheiro. E assim, é um trabalho 100% honesto, é um trabalho 100% seguro que você pode fazer da sua casa. Inclusive, Saulo, teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp, né? E ela já conseguiu fazer R$1.400. Ela pegou esse dinheiro, foi no supermercado e fez uma compra para o celular. Não somente ela, mas tem outras pessoas também, pessoas que vieram aqui do seu canal. Olha aí, pessoal, você não pode perder essa oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Então veja, eu como homem de Deus não posso oferecer qualquer coisa, certo? Então, Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo, certo? Então o que a gente deve fazer, Tom Dimas? Clicar no primeiro link do comentário desse vídeo, me chamar no meu WhatsApp para pelo menos você querer entender como funciona. Agora, ficar passando necessidade financeira à toa ninguém merece, né? Eu vou te ajudar, mas para isso você tem que me chamar lá no meu WhatsApp. E vou te dar um mini curso gratuito de 4 aulas, tá? Vai ser só vitória. Obrigado, Saulo. É só vitória, meu irmão. Que Deus abençoe, meu irmão. É isso aí. E vamos pro vídeo, pessoal. Muitos de vocês aí sabem, quando eu era bem jovem, com meus 21 anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro, morei num bairro chamado Recreio dos Bandeirantes, é o nome do bairro, né? E naquela época eu era um estudioso da Bíblia desde garoto novo. Lá no bairro que eu morava, tinha lá uma comunidade, tinha uma igreja muito boa, igreja boa mesmo. E eu comecei a frequentar aquela igreja. O pastor daquela igreja, me lembro até hoje, Sebastião Cardoso. Sebastião Cardoso era o nome do pastor daquela igreja, que era Congregação da Sede de Madureira. Então, como eu era estudioso da Bíblia, estava no Rio de Janeiro em uma viagem, eu fui fazer alguns cursos, né? Inclusive o meu interesse era fazer um curso de teatro e televisão. E praticamente na semana que eu ia começar a fazer os cursos, eu tive um encontro real e pessoal com Jesus. Eu não me converti assim porque alguém convidou, não. O convite tinha todo o tempo, mas eu sempre dizia, sempre orava, sempre jejuava, que eu só ia me converter a Cristo quando eu realmente tivesse um encontro com Ele, como o Saulo de Tarso teve, né? Como Moisés teve, como Samuel teve. Então, nas minhas orações eu falava isso para o Senhor. Eu vou te servir depois que eu conhecer o Senhor. Aí eu vou me batizar e vou te servir. E ali no Rio de Janeiro eu tive um encontro com Jesus. Eu perguntei ao Senhor onde eu deveria congregar. E falei para ele assim, porque essas igrejas parecem mais partido político, né? Eu sempre fui assim muito direto com as coisas, não tenho a língua pesada, né? E resumo dessa história foi que o Senhor me respondeu: vá para a Assembleia de Deus, que naquela época era Assembleia de Deus, né? Era Assembleia de Deus. Aí alguém pode dizer, e hoje não é? Aí é outra história, nós temos que fazer outra história. Mas todo mundo está vendo que a Assembleia de Deus deixou de ser Assembleia de Deus e virou a Assembleia de Deus do José Uerto, da família Bezerra da Costa, do Ferreira, do Samuel Câmara, do Silas Malafaia, dessa turma toda. A igreja virou patrimônio desses homens. A de Pernambuco virou a igreja do Ailton,
E assim daí por diante. Então foi lá que eu me converti. E foi lá que eu comecei os primeiros passos discipulado. E depois de algum tempo voltei para minha terra, para minha cidade, que você conhece aí, sabe onde é. Então, quando cheguei na minha cidade, que é Pernambuco, eu fui servir ao Senhor na Assembleia de Deus de Pernambuco, que na época o pastor presidente era o saudoso pastor José Leôncio. E o pastor da regional do Vale do São Francisco era o saudoso pastor José Ferreira. E o pastor da congregação que eu congregava e onde me tornei auxiliar de trabalho e cooperador foi na congregação do projeto Bebedouro, que era o saudoso pastor João de Freitas. Então, quando aconteceu aquelas mudanças que o pastor José Ferreira foi transferido para Caruaru e foi para o Vale do São Francisco, né? O pastor João Severino Fernandes, todos vocês aí conheceram. E o pastor João Severino Fernandes fez muitas mudanças assim, bem bruscas na direção das congregações. E de uma certa forma humilhou mesmo o João de Freitas e a família Freitas toda, que era muito grande naquela região. Então, nesta época, eu já trabalhava em Brasília, né? Como você sabe que eu trabalhava na CPAD, na Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e lá em Brasília eu servia ao Senhor na Assembleia de Deus de Taguatinga, pastor Divino Gonçalves, que era presidente do campo de Taguatinga e presidente da CONAMAD, Brasília, Goiás e Tocantins. Ele era presidente da CONAMAD em toda aquela região, Brasília, Goiás e Tocantins. E então eu fui cooperar com eles, já como evangelista na época, né? Em Brasília eu me destaquei como evangelista, pregando nas ruas, nas praças, no rádio e tudo, e trabalhando como funcionário da CPAD, de onde eu tirava o meu sustento. E algum tempo depois o pastor José Huerto me escolheu para ser o office boy dele, que, né? Alguns dizem que era secretário, eu não era secretário, eu era um office boy do pastor José Huerto para fazer os mandados dele naquela região toda ali do centro-oeste brasileiro, em todos os estados do centro-oeste brasileiro. Eu estava lá resolvendo as coisas do pastor José Huerto, da CGADB, porque ele era meu patrão, ele me pagava, mas servia como ministro do Evangelho na ADETAG. E por sinal, ainda sou membro da ADETAG até hoje, eu nunca desliguei de lá. 10 anos depois, eu fui trabalhar em São Paulo. O pastor José Huerto falou comigo 3 vezes que eu tinha que trabalhar em São Paulo, e eu resisti, porque eu não queria ir para São Paulo. Mas ele era o chefe, ele era o patrão, e o patrão manda, e o funcionário tem que obedecer. Então, quando foi numa convenção que teve em Brasília, em 2001, o pastor Huerto Júnior chegou e falou para mim: olha, seu tempo aqui em Brasília terminou e nós vamos precisar de você em São Paulo. Nós queremos você em São Paulo. Eu ainda resisti, botei desculpa, mas passaram-se mais ou menos um ano, já no final de 2003, aí veio um e-mail, não era mais pedindo uma ordem para ir para São Paulo. Então eu conversei com o pastor Divino Gonçalves, que era pastor presidente da DETAG, presidente da CONAMAD, Brasília, Goiás e Tocantins, e ele disse: não, meu filho, vai não, fica aqui. E eu falei assim: não, mas eu vou, me deixa eu ir, eu quero ir para São Paulo, eu tenho um desejo de trabalhar ao lado do pastor Lupécio. Quando eu falei isso, o pastor Divino ficou olhando para mim com os olhos arregalados e sorriu. Disse: meu filho, você tem desejo de trabalhar ao lado do Lupecinho? Eu tenho, admiro aquele homem. É um exemplo de vida na CONAMAD, na CGADB, ele é um exemplo, e foi mesmo um exemplo de vida. Aí ele fez uma carta de recomendação ao próprio punho para o pastor Lupécio e ligou para ele que me recebesse lá em São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar ali ao lado da estação Bresser Moca. Todos vocês que conhecem aí, sabem ali onde tem a Rua Major Otaviano, e eu fui morar ali, que era aproximadamente um quilômetro e meio para o Belenzinho, e na outra rua já era o Brás. Então eu trabalhava no Belenzinho como um empregado e congregava no Brás como membro, como congregado, como obreiro, né? Caí na graça do pastor Lupécio e caí na graça do pastor Márcio Brignano, que foi o arquiteto que arquitetou aquele templo. Ele que fez aquela arquitetura. E ele é engenheiro do grande engenheiro de São Paulo, construiu muitas obras, né? E caí na graça dele também. Então eles me botaram lá para assessorar eles na construção do templo da Debras. Então quando eu saía do Belenzinho, chegava no Brás, conversava ali com o pastor Márcio, ele me dava as coordenadas do que tinha que fazer. Então o que eu ia fazer? Era reunir os pedreiros, os mestres de obra, o pessoal, e passar as coordenadas. Alguma coisa que eles precisavam falar direto com o pastor Márcio, eu vinha, conversava com ele fazia o atendimento, liberava recursos, essas coisas assim. E lá no Brás, o pastor Lupécio me botou na escala de cultos, né? Como você sabe, aquela escala do obreiro dirige cultos. E algum tempo depois me botou como o segundo líder do evangelismo, quando descobriu o meu potencial em evangelizar, em ganhar alma. Como sempre fui evangelista e que sou até hoje. Então eu fazia muitos cultos ali no
Brás, naquelas empresas do Brás, eu chegava assim, conversava com os empresários, fazia culto, orava, e muitos funcionários aceitavam Jesus como Salvador, empresários passaram a congregar no Brás, eu fazia um trabalho de evangelismo ali no Brás, na Moca, Belenzinho, Tatuapé, aquela zona leste toda, e assim muita gente congregava lá no Brás. E na época não era esse templo de hoje ainda, estava em obra na época, né? Era na Rua Major Marcelino, lembrei. Rua Major Marcelino, era o templo antigo da de Brás. No final do ano de 2005, o pastor Lupécio estava muito doente. E o pastor Márcio muito ocupado na construção. E o saudoso pastor Benedito, que era co-pastor, estava muito doente. E tinha outros pastores com muita dificuldade. Então, de certa forma, o Brás sofreu no atendimento à membresia da igreja, né? Então, o que aconteceu? O pastor Lupécio me colocou para fazer uma assessoria, para ajudar atendimento de obreiros, atendimentos de família. Eu passei a atuar na parte social, né? Ajudando a líder do departamento social da igreja do Brás. E assim eu fui cada vez mais ganhando confiança. E terminou que eu ainda fui assim uma espécie de assessor direto do pastor Lupécio. Fui assessor direto mesmo. Eu tinha uma confiança tão grande dele que ele me chamava para ir jantar com ele ou almoçar com ele e tratar de assuntos do ministério. E era ele, o pastor Cido, eu e o pastor Cido Veiga, né? Claro que tinha aí milhares de obreiros bons, de alta confiança dele, mas eu não sei explicar por que ele tinha esse sentimento de respeito, de consideração muito grande por mim, pelo Aparecido Veiga, que foi ele quem batizou ele quando o Aparecido Veiga tinha 9 anos de idade. Agora o Aparecido Veiga já estava com 52 anos na época. Era um homem de alta confiança do pastor Lupécio. Então ele nos autorizou a começar uma campanha de oração no mês de janeiro. E todo mês de janeiro tem essa campanha de oração lá no Brasil, que chama campanha Janeiro Profético, acho que é. Parece que é Janeiro Profético. Então nós estávamos naquela campanha de oração, mês de janeiro todo, e o pastor Lupécio mandou que continuasse na oração no mês de fevereiro. E nós continuamos. Então no meio do iníciozinho do mês de fevereiro, é aí que começa a história, né? Eu estava orando e você sabe, quando a gente ora, Deus revela coisas tremendas. A gente orando ali, tinha muitos obreiros, muitos irmãos, e nós de joelho ali, o fogo caindo, a glória de Deus descendo, e eu vi assim uma luz, apareceu uma luz tipo sol, dentro da congregação lá no Brás. E depois daquela luz, apareceu uma estrada, que chama aí um caminho, né, de barro. E o pastor Lupécio andando, e aparecia um homem vinha, um homem sagaz, astuto e oportunista. O Senhor me deu até o discernimento que era aquele homem, astuto, sagaz e oportunista. Então, na visão, o homem atacou a primeira vez, mas o pastor Lupécio ainda estava bem jovem e conseguiu se defender. Depois a visão repetiu novamente, o pastor Lupécio já um pouco bem mais velho, um pouco gordo. Aí o homem veio e conseguiu pegar no paletó do pastor Lupécio, tentou tirar alguma coisa da carteira, mas não conseguiu. Aí a visão desapareceu. Aí eu venho a terceira vez. Na terceira vez, o homem se aproximou, agarrou o pastor Lupécio, e na visão eu vi, isso aqui eu vi claramente como se estivesse assistindo uma TV de tela plana dessas da imagem, da mais alta qualidade. O homem arrancou uma carteirona cheia assim do bolso do pastor Lupécio, e quando o homem segurou a carteira, aí aquela imagem deu um zoom, sim, e eu vi o rosto perfeitinho. O camarada usava bigode na época, ele era um pouco gordinho, que é este senhor, SCF. E eu falei pro pastor Lupécio, digo, cuidado, porque vai acontecer assim. O pastor Lupécio reuniu o ministério e mandou eu contar essa visão para a liderança toda. Eu não queria contar, mas ele mandou eu contar. Aí eu contei a história toda. Quando eu terminei de contar a história, o pessoal ficava assim, prestando atenção, e eu percebi nos olhares que ali alguém se aproveitou da situação para dar um golpe, um verdadeiro golpe. E aí passou, quando foi, poucos dias depois, eu me lembro como fosse hoje. Eu era o dirigente daquele culto, estava na escala para dirigir o culto. Passei lá no novo templo, que estava já quase no final da obra. O pastor Márcio conversou comigo e disse, olha, você vai andando, começa a dirigir o culto, com oração, 30 minutos de oração. Eu ainda vou em casa e depois, quando eu chegar, eu prego a palavra. Mas lá. Então eu fui. 7 horas em ponto, nós estávamos de joelhos lá na Major Marcelino, e os crentes orando, quando de repente entrou um exército, mas um grande exército de homens. E eu vi aqueles homens entrando, e abri os olhos e fiquei olhando assim. Era o senhor, o patriarca lá, né? O MF e o filho, SCF, e aqueles homens. Então eu olhei para aqueles homens, assim, que eu estava de joelhos orando, eu tinha oração há muito tempo, sempre fui um homem de oração. Quando eu olho naqueles homens, Pedrosa, é uma coisa estranha. Eu vi aqueles homens, assim, alguns com cara de narja, sabe? Você olhar e você vê narjas. Olha para outro, vê uma cascavel. Olha para outro, vê outro tipo de cobra. E olha para outro, vê um urso. Olha para outro, vê um leão. Olha para outro, vê um lobo, uma raposa, um bicho assim. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou ficando louco? Ali ninguém perguntou quem era o dirigente do culto, e o senhor MF, patriarca, assumiu lá o púlpito e disse
disse assim, olha, aqui é uma intervenção da convenção deles, né? É uma intervenção e nós vamos destituir aqui a liderança e mais tarde, até quarta-feira da próxima semana, a gente coloca e vai empossar aqui o novo presidente e a nova diretoria. Quando ele falou isso, eu vi assim, aqueles obreiros mais velhos, aqueles patriarcas antigos, pegar suas coisas e sair, indo embora, né? Eu fiquei sem entender, mas vamos ver o que vai dar aqui. Então acompanhei tudo e a mudança foi uma mudança terrível. Então o resumo da história é que, segundo lá os documentos velhos, amarelo lá dos anos 40, anos 50, escrito ainda à mão, né? Não era nem assim um documento escrito em computador, era documento escrito à mão, aqueles amarelos, e diz que todo aquele campo de São Paulo era congregação lá da sede lá do Rio de Janeiro, né? Bom, na outra semana foi empossado o novo presidente, este senhor, SCF. E depois que ele foi empossado, eu ficava olhando assim, e eu tinha horas que eu ficava pensando que eu estava vendo o Saddam Hussein. Será que o Saddam Hussein ressuscitou e está aqui agora administrando isso aqui? Isso passa cada pensamento na cabeça da gente. E se existisse reencarnação, eu diria que foi o Saddam Hussein que ressuscitou, que reencarnou e estaria aqui agora nessa administração. Então, meu amigo, foi uma coisa terrível. Obreiros que tinham lá 25, 30 anos, 15, 10 anos, 20 anos, que trabalhavam, que dirigiam igreja, que moravam na casa pastoral, que ganhavam lá um saláriozinho, foram arrancados assim, bruscamente, de uma forma terrível. A coisa foi feia, eu não gosto de falar desse assunto. Resumo da história é que muitas e muitas vezes vieram obreiros vieram revoltados e queriam matar aquele senhor SCF. E Deus me usou para acalmar aqueles homens, aconselhar aqueles homens. Houve um momento que eu tive que falar sério, né? Como o pernambucano fala, e Deus me usou para livrar aquele homem de ser morto naquela época. Mas, numa madrugada, eu estava orando no apartamento que eu morava lá. Eu dou até um endereço a quem quiser. O apartamento está lá. Rua Major Otaviano, número 233, apartamento número 1. Então, eu orando madrugada, como eu tenho o hábito de orar madrugada, desde a minha infância que eu oro madrugada, e ali de joelhos eu vi claramente assim, a visão, como se tivesse descido um telão na minha frente, e vi o povo da Adebras. Eu já estava no novo templo, já tinha feito a inauguração, e já estava no novo templo. E aquele senhor, o SCF, no púlpito, aí chegou do lado dele apareceu um homem, eu vendo um homem gigante, um homem tinha aproximadamente acho que uns 2,40 metros de altura, uma cabeçona grande, os cabelos brancos como a lã, a barba branca, e o homem botou uma foice. Você sabe o que é uma foice? Uma foice bem grande assim, botou uma foice no pescoço do senhor SCF, e o senhor simplesmente falou assim, ó, diz para ele se arrepender dos pecados dele e das coisas que eles estão fazendo com os meus ungidos, porque eu estou reprovando ele. Exatamente essa palavra, eu estou reprovando ele e as atitudes dele. Rapaz, eu queria falar isso nada, eu fugi disso aí uns 3 meses, só que eu adoeci de uma doença tão terrível que eu não vou falar aqui. E quando foi um dia, eu estava de joelhos às 10 horas da manhã, em jejum, consagrado, como sempre, aí eu vi uma outra visão. Eu vi eu sendo sepultado no cemitério de Taguatinga, em Brasília, Distrito Federal. Esse cemitério fica lá em frente à igreja da Detária, onde eu sou membro até hoje. E eu vi eu sendo sepultado. E muitos pastores, muita gente ao redor do túmulo, lamentando, chorando a minha morte ali. Aí eu vi dentro do caixão, tem aquele vidro lá na frente, tem um vidro. Aí eu olhei no vidro. Quando eu olhei lá no vidro, o cara que estava no caixão era eu mesmo. Você não faz ideia como isso é maluco, é coisa de doido. Você vê, você nem dentro de um caixão. Então eu falei assim, Senhor Jesus, você quer me levar? Me leve. É bom o Senhor me dar um descanso, me leve para a sua glória. Quando eu falei essas palavras, aí o Senhor me falou assim, você não está preparado. Você não entregou a minha mensagem. Aí falou o nome do Senhor, né? Não completo. Eu não vou falar o nome. Você não entregou a minha mensagem, então se você descer a sepultura, você desce em pecado, não terás a salvação. Rapaz, você não faz ideia como eu virei crente naquela... Aquele foi o dia que eu virei crente de verdade, irmão. Eu levantei muito crente, corajoso como sempre fui, mas ali parece que a coragem foi dobrada. Quando foi num culto de doutrina, aquela série zona lotada de gente, o homem pregou que tremeu o chão, que ele prega bem. Depois que ele terminou de pregar, atendeu lá alguns obreiros, mas ele atendeu muita gente. Ele é muito grosso, ele é muito... Aí eu fui, me aproximei dele, com gente de olha, eu preciso de uma palavrinha com o senhor. Ele falou assim, fala logo, Galdinho, fala logo. Aí eu contei a história lá do homem, grande, a foice no pescoço dele, aquela coisa toda, ele mandou ele se arrepender, voltar para a palavra. Aí ele olhou para as portas da frente, da lateral, e falou assim, você está vendo aquelas portas ali? Eu estou vendo, senhor. E saia por aquelas portas ali e nunca mais volte aqui. Se um dia você voltar aqui, eu ponho o meu segurança atrás de mim, de você. Eu ponho o meu segurança atrás de você. E eu, como bom pernambucano, que nunca tive medo de nada, eu olhei nos olhos dele e falei assim, olha, o senhor me respeita, senhor. E falei outras coisas que eu não vou falar, mas com ética, com respeito, né? E fui embora. E aí, como eu trabalhava como funcionário do pastor José Wellington Bezerra da Costa, conversei com ele esse assunto. Ele disse, meu filho, seu lugar é aqui conosco, é nosso, trabalha conosco há tantos anos, fique aqui.
e disse assim, vai congregar com o Pereira, vai congregar com o Pereira lá em Itaquera. Pastor José Pereira, que primeiro secretário do Belém há mais de 50 anos. Aí eu fui e fiquei definitivo lá com o pastor Zé Weto, né? Quando foi um dia, o pastor Márcio, filho do Décio, me ligou e falou que vinha tomar café comigo, que era para mim para a reunião do Obreiro. E vem pra cá, a gente conversa. Aí ele chegou, nós tomamos um café já umas 8h30 da manhã, às 9 horas nós estávamos lá na Adebras. E eu disse para ele, o homem vai voltar para fora daqui hoje, ele me avisou. Vai nada, vai fazer isso não. Você ajudou a gente construir isso aqui tudo, e Deus está administrando isso aí tudo, mas você tem sua participação, você sofreu ajudando, e vai fazer isso não. E você vai ver. Bom, quando nós entramos, começou a reunião plenária, aquela coisa toda, né? E eu já fazia uns 40 dias que eu não ia lá. Aí uns velhos, aqueles senhores idosos que estavam sentindo minha falta, vieram me cumprimentar ali onde eu estava, né? E aquilo pegou mal, não foi bom. Aí eu falava para os velhinhos, eu digo, olha, depois a gente conversa, né? Depois na hora do almoço, intervalo a gente conversa. Mas sempre vinha alguns velhinhos ali, e chegou um momento que tinha uns 10 velhinhos ao redor de mim, me cumprimentando, sentindo minha falta. De repente, meu irmão, eu ouvi o homem pegar o microfone assim, falou desse jeito aqui, olha essas palavras aqui. Marco Rangel, aí eu sinto o nome, Marco Rangel, Leandro, bota aí aquele camarada pra fora daqui. E saiu orientando como chegar até o. Aí botaram pra fora. Eu não resisti, porque eu não sou dono de nada, saí do fora. E muitos irmãos, mas assim, acho que mais ou menos uns 200 obreiros saíram atrás de mim, sendo solidário, perdoa o homem aí. Não, o negócio dele vai ser com Deus, é Deus que vai acertar as contas com ele. Agora aqui, depois a missionária, a serva do Senhor, que já dorme no Senhor, ficou sabendo dessa história e com algumas pessoas da mais alta confiança dela, ela me procurou, e quando me procurou, ela pediu perdão. Ela disse, pastor Galdino, por favor, perdoe o meu marido. Ele anda estressado, ele anda nervoso, talvez alguém falou coisas que não devia. Eu disse para ela, citei o nome, né? Eu disse, olha, ele não me deve nada, o negócio dele é com Deus, tá? Mas por favor, perdoe ele. Digo, olha, só a senhora vem para suportar esse chato. Além desse jeito, só a senhora para suportar esse chato, eu não suporto ele não. Aí ela baixou a cabeça e saiu chorando. Passou algum tempo, eu não lembro mais quanto tempo, eu só sei que me lembro, foi já em 2008. Eu estava em um trabalho, uma viagem missionária aí, nessa região de Inajá, na divisa de Pernambuco, com Alagoas ali, essa Mata Grande, cara. Eu estava num trabalho missionário ali, o celular toca, quando o celular tocou, número de São Paulo, não identifiquei, mas eu atendi. Quando atendi, ela chorando, pedindo perdão pelo marido, perdoe meu marido, perdoe, não sei o que. Não, ele não me deve nada, porque tá morrendo aqui. Aí ele está no hospital lá. Aí eu perguntei assim, com quem a senhora está aí? Eu estou aqui com meu filho, ele falou o nome, eu herdei lá, né? E com o dito cujo lá, que me botou pra fora lá. Estamos aqui, então põe no viva voz aí. Põe no viva voz para eles ouvir a nossa conversa e põe o celular nos ouvidos aí do senhor SCF. Aí ela falou assim, olha, já está no ouvido dele, mas ele está em coma, mas ele vai ouvir. Aí eu dei um brado, senhor fulano de tal, aqui é o profeta de Deus, o homem que você botou pra fora da Adebras, viu? Mas levante-se desse leito, saia desse coma e vá trabalhar para Jesus. Em nome de Jesus, sai daí, vai trabalhar para Jesus. Agora as coisas vão ficar assim, as coisas ficam difíceis para você. Você só vai ser abençoado mesmo e honrado no dia que você tiver humildade de me botar para pregar na Adebras aí, lotada de gente, e no dia que você tiver humildade de me entregar um campo, como o pastor Lupécio acertou com você. Mas vai trabalhar para Jesus. Aí conversamos um pouco, ali desliguei o celular. 3 dias depois o homem recebeu alta e está aí, trabalhando para Jesus até hoje. Já viu? Acabado aí, mas tá aí. E é isso. Agora, o que é que eu tenho para falar para ele? Se quiser levar para um tribunal de justiça, eu estou afim que me levem para um tribunal de justiça, porque lá diante do juiz, aí eles vão me pagar 42 anos de ministério que eu trabalho, sem ganhar nada, né? Porque eles viraram as costas para mim, me abandonaram. Eu hoje estou velho, cheio de problemas de saúde, e esses camaradas me causaram tanto problema na vida financeira, na saúde, na vida conjugal. Eles praticamente destruíram a minha vida. Só que quando minha vida estava quase destruída mesmo, aí aconteceu um milagre. Uma madrugada eu estava orando, e o Senhor Jesus me apareceu, frente a frente comigo, e me disse assim, meu filho, não temas, porque eu estou contigo. E ele me disse mais, continue pregando a minha palavra, continue ganhando as almas para o meu reino. Mas deu aquela palavra, eu já contei isso para você, não ganha almas para a Assembleia de Deus da Missão, nem da Madureira, nem para a placa de denominação alguma. Eu não estou nas placas, nem no CNPJ. Ganhe as almas para o meu reino. Levante os caídos, console os aflitos, restaure os feridos. Acredite no potencial que eu te dei. E use de misericórdia. Aí falou o nome completo daquele Senhor lá. Assim como eu tenho usado de grande misericórdia contigo, use de misericórdia com ele também. Então, eu perdoei de todo o meu coração. Mas a injustiça que eles me fizeram, a mim e a minha família, eles terão que pagar. Não só a mim, mas a centenas e milhares de obreiros que eles destruíram a vida. E eu estou pronto para ir no céu, no inferno, em qualquer lugar,
para testemunhar perante um tribunal de justiça de homens de bem. Se eu não conseguir isso aqui na terra, eu vou conseguir diante do tribunal de Cristo. A nossa causa vai ser julgada, viu? Agora eu resolvi falar essas coisas porque estão me ameaçando. Eu fiz um comentário lá no canal do Zion, né? Fiz um comentário sem maldade, né? Aí estão me ameaçando aqui. Vem pra cima de mim que eu estou prontinho. Prontinho para enfrentar vocês. Os outros 40 inimigos que se levantaram, que vieram contra mim, estão todos debaixo de 7 palmos. Todos eles. Tudo renomadão. Estão tudo lá debaixo de 7 palmos. O dólar está em alta e enquanto muita gente só reclama, poucos sabem aproveitar as oportunidades. Você já imaginou receber em dólar, trabalhando do conforto da sua casa, sem precisar investir fortunas? Isso é totalmente possível, mas o primeiro passo é enxergar a internet. Além do entretenimento, ela pode ser uma ferramenta poderosa para gerar renda real. A verdade é que a internet está dominando tudo e enfraquecendo a TV aberta. E assim como a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, muitos deixam passar oportunidades simplesmente por não saberem que elas existem. Desde que eu comecei, eu fiz mais de 20 mil reais em comissão, em dinheiro no meu bolso. E você não tem ideia quanto esse dinheiro já ajudou aqui em casa, né? Pra pagar minhas contas, pra ajudar meus pais, pra comprar as coisas que eu quero. Eu troquei de celular, de notebook, pago um cabelo, pago minhas coisas. É surreal. O que você diria por uma pessoa que hoje em dia não acredita que é possível fazer dinheiro na internet? Pra pessoa ter fé, né? Primeira coisa, ter fé e acreditar nela mesmo que ela consegue. Porque se tanta gente consegue, se eu consigo, se tanta gente tem conseguido, ela consegue também. A primeira coisa é botar na cabeça que a pessoa consegue e fazer acontecer. Jaque, quantas vendas são necessárias para você já pagar o valor do investimento que você fez no programa de mentoria? 2 vendinhas só. Teve uma venda que eu ganhei 200 e pouquinho, 2 vendas dependendo do valor, pago o combo e sobra um dinheirinho ainda. Que legal, que legal. Isso mora no interior, né? Isso morando no interior, uma cidade bem pequenininha. Você tem algum arrependimento, Jaque, do De não mercado? ter começado antes, bem antes, tipo assim, uns 5 anos antes. Já tava rica já. O pessoal tem medo de começar no mercado digital, aí quando começa, faz suas primeiras vendas, faz lá seus 200, 300, 400, 500 reais, R$1.000, o primeiro arrependimento é, putz, era pra ter começado antes. Mas você, crente ligado, não precisa ser mais um nessa estatística. Com apenas um celular e disposição para aprender o caminho certo, você pode começar a ganhar dinheiro de forma segura e honesta. Meu amigo Tom Dimas, especialista no assunto, tem um método que já transformou a vida de muitas pessoas e agora pode transformar a sua também. Não fique de fora! Vou deixar um link fixo nos comentários. Clique agora. Tire todas as suas dúvidas e descubra como essa oportunidade pode mudar seu futuro financeiro. Dê esse passo e se surpreenda.